Charles Robert Darwin, né, defini-lo é uma coisa bastante complexa, porque normalmente a gente simplifica, né? Darwin é o pai da teoria da evolução. Ponto. Só que ele foi muito, mas muito mais do que isso, e muitas das suas revelações aí para o mundo da ciência, para o mundo das pessoas mesmo, é muito maior do que só a teoria da evolução. Algumas das coisas são tão grandes quanto, né, porque garantem, por exemplo, a alimentação das pessoas até hoje, né, com as descobertas deles na questão de agricultura e tudo mais. Nada funciona na biologia sem a luz da evolução. Faz parte da disciplina História e Filosofia das Ciências, ministrada pela professora Cristiane, da Universidade Estadual Paulista Unesp, Campus Litoral Paulista. Eu sou a Bruna, estudante de licenciatura em Ciências Biológicas. Eu estou aqui hoje com o profissional, o biólogo Ronaldo Moraes. Para quem não conhece, ele é diretor do mantenedouro de fauna silvestres lá da cidade de Mauá, o Bioparque Macuco, onde, pela minha felicidade, eu fui estagiária durante um ano, no ano de 2019, e, digamos assim, um amigo íntimo do Darwin. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, eu tenho cabelos azuis, com dreads, estou usando uma franja e um fone de ouvido. Ronaldo, fique à vontade para se apresentar. Bom, boa tarde, boa noite, ou bom dia, para o horário que vocês estiverem, então, ouvindo, né? Meu nome é Ronaldo, bem, eu sou biólogo, né? Para quem não está acostumado com esse tipo de gente, né? Biólogo é aquele sujeito que passa a vida xeretando a vida dos outros, né? Dos outros seres vivos aí, então de micróbios que causam chulé no pé, a imensas baleias como as azuis, que são tão grandes, cuja língua pesa um elefante, tudo isso pra gente é extremamente interessante. Bom, eu sou um sujeito branco, com cabelos ligeiramente brancos, com barbas extremamente brancas, né? Uso óculos, né? E vocês não estão perdendo nada em me ver. Quem foi Darwin? Bom, antes de Darwin, se fôssemos considerar nos dias de hoje, seria uma pessoa muito bem de vida, nascida numa família abastada. É como se hoje ele fosse aí filho de um dono de uma startup, dono de algum empreendimento grande, né? Então, para os padrões, inclusive da época, era bastante abastado. E imagino que se conhecêssemos Darwin vivo, ele seria uma pessoa bastante agradável. Você não vê em relato algum, até mesmo daquelas pessoas que não gostavam muito dele, mas quando estiveram com ele pessoalmente, tiveram uma ótima impressão, porque era uma pessoa agradável. Acima de tudo, imagino que também dentro da quase nobreza, né? Ele não era um nobre, né? Estou brincando, hein, com a nobreza, mas comparando com os bens dele, era uma pessoa bastante humilde e se relacionava bem com qualquer tipo de pessoa. Acho que é um sujeito legal, um bom amigo. Ele cresceu no vilarejo de Salisbury, numa casa chamada The Mont, né? Tinha ali mais 5 irmãos, o Erasmus, que era o irmão mais velho, e mais 4 irmãs. A mãe, a Susana Hedwood, né, acabou falecendo jovem, com 7 anos. O seu avô materno, o Josiah Wedgwood I, um sujeito muito famoso também, porque ele é dono das cerâmicas etruscas, né, desde das porcelanas etruscas, né? Então, assim, Charles, o Carlos, né, o Carlinhos, né, como ele acabou tendo o nome do pai também, do Robert Darwin, né, que é Robert Warren Darwin, né, o doutor Darwin. Né? Doutor médico? Médico, isso. O doutor Darwin, né, o doutor Warren, ele era médico, um ótimo médico. Ali ele conseguiu boa parte de suas posses, não foi só heranças do pai dele, né, que era um cara assim, fenomenal também, né, o Erasmus Darwin, né, que também era médico. Eu já vou falar do avô, é bem mais interessante
do que o pai, mas... E o Dr. Darwin também, uma pessoa afável, as pessoas gostavam muito dele ali, ele era excelente com a medicina, né? Tinha dificuldades com... Não era cirurgião, nunca tentou ser cirurgião, porque ele não se dava bem com sangue, né? Mas era amplamente reconhecido, né? Conhecia bem de ervas medicinais, né? Que eram ali usadas como medicação. Então, construiu boa parte da sua fortuna com isso e com investimentos, né? Certo. Agora, o avô sim, era um cara interessante. Esse era... Então, o Erasmus Darwin, né? Ele, assim, foi o primeiro Darwin famoso da família e foi o primeiro Darwin da família a falar de evolução, né? Então, ele era muito amigo ali do Josiah Wedgwood, né? E bastante amigo do James Watt, que é um dos caras que desenvolveu as máquinas a vapor, né? Eles tinham um grupo de amigos que se denominavam os lunáticos, né? Mas os lunáticos porque eles se reuniam somente nas noites de lua cheia, né? Porque era mais claro, eles iam andando, bebendo, conversando, né? E discutindo essas coisas de ciências e tal, né? Entre as coisas que eles discutiam muito, eles eram anti-escravagistas, né? E aí o Darwin era um moleque bastante peralta, digamos assim, né, bem ativo, junto com o irmão, não eram muito afeitos ao estudo clássico, né, eram meio rebeldes ao estudo clássico, mas isso não significa que eles não adoravam ler. O irmão filosofia e ele questões de história natural, né, e química. Os dois gostavam de química, o que até resultou no apelido para o Darwin, uma vez que ele explodiu. Os dois, né, explodiram o quarto deles lá no colégio de Salisbury, né, que com o falecimento da mãe ele foi estudar numa escola, não tinha mais o ensino em casa, né, eles explodiram um quarto lá e o apelido dele era Gas, de gás, né, porque explodiu. Assim, o apelido na casa era Bob, né, e aí ele acabou aprendendo com um tio, o Josiah Wedgwood II, que foi muito importante na vida do Darwin, ensinou ele a caçar, ensinou ele a pescar, e ele adorou tanto isso que ele só fazia isso o dia inteiro, nas horas de folga, né? E o pai dele, bem descontente com isso, um dia chamou ele lá e falou, antes que você mate todos os bichos do condado, né, eu vou enviar você para a escola de medicina, junto com o seu irmão. E mandou a ambos para Edimburgo, né, onde Darwin foi fazer medicina, para seguir a tradição do pai. No entanto, lá, ele acabou mais se fixando aí aos estudos de história natural, que já era previsto, né? Não se dava muito bem nas aulas de medicina mesmo, principalmente as de cirurgia, que assim como o pai ele tinha horror a sangue, né? E além do mais, ver o sofrimento de uma menina lá que tinha sido operada a frio, né? Não tinha anestésico, operou a perna da menina lá, e ele ficou traumatizado com isso, saiu vomitando da classe, né? E isso já juntou com o descontentamento dele com a faculdade, né, não quis saber. Tem um caso importante também, que foi, sim, bom para ele na faculdade, que foi conhecer o professor Robert Grant, que era o zoólogo, e era um grande admirador do avô do Darwin, né? E aí ele orientou o Darwin num trabalho de escola, e o Darwin acabou publicando seu primeiro trabalho científico, que foi sobre frustra, que é um organismo marinho, sobre como reproduz a frustra, né, como elas nascem, né, publicou esse trabalho, tomou uma rasteira do professor, né, o Grant deu uma rasteira, ele publicou só o nome dele no trabalho, né, e o Darwin já ficou possesso com isso, né, e levou isso como uma gigantesca pulga atrás da orelha, né, para sua vida acadêmica. E aí, né, entre estudar um pouco e beber bastante, né, o pai do Darwin acabou pedindo para que eles retornassem, e lá, depois de um escovão, né, que eles tomaram, queria que eles se decidissem. E o Darwin decidiu por estudar teologia, né. O pai do Darwin não gostou muito a princípio, né? Ele, ao contrário dos Wedgwood, não era
um cara muito afeito a religiosidades, né? Não que não fosse, contrário do avô do Darwin, o pai do pai do Darwin, né? O avô paterno, que era um livre pensador, esse sim, não se atinha a nenhum tipo de religião, né? Estranhou um pouco, mas falou, beleza, é uma profissão nobre, né? E vai lá. E veio para Cambridge, né? Em Cambridge ele acabou estudando com alguns dos melhores professores, e claro que ele não foi fazer teologia porque queria ser um bispo anglicano, né? Mas, na verdade, o que ele queria mesmo era se aprofundar nos estudos de história natural, na geologia, na zoologia, na botânica, que era ali reduto dos anglicanos, né? E ele, de fato, conheceu um grande professor, que era o John Winslow, né? E o Winslow gostava muito dele também, e durante toda a sua graduação eles ficaram juntos, né? Foram muito amigos. E quando terminou a sua faculdade, em julho de 1831, Darwin retorna para casa, pensando em passar o resto do semestre, como eu diria, vagabundeando, né, descansando ali e tal, e pensou mesmo em fazer uma viagem geológica lá para as Ilhas Canárias. Ele tinha feito com os professores para os Alpes, né? E foi assim memorável. Ele gostava muito de geologia, né? O Darwin, e acabou que planejou essa viagem, conversou com os professores, estava tudo meio acertado, mas nesse meio tempo aconteceu uma coisa muito fundamental na vida dele, que foi quando o professor Winslow recebeu um convite para ser naturalista de bordo de um navio da Armada Britânica que partiria prioritariamente para uma excursão científica na América do Sul, né, visando mapeamentos e determinação de localizações, né, além de outros detalhes aí voltados à economia e tal, e com a possibilidade de fazer uma circunnavegação, ou seja, fazer uma viagem ao redor do mundo. E aí o que aconteceu foi que ele foi apresentado ao almirantado, que gostou do Darwin, né, e quem comandaria seria o capitão do navio, era o jovem capitão Robert Fitzroy, né, um nobre, esse sim um nobre, não um aristocrata, mas um nobre, descendente de duques e tal, e era um cientista brilhante também, acabou sendo o pai da meteorologia moderna, né, o Fitzroy, mas naquele momento ele comandaria esse navio, que foi todo desenhado para ser transformado num navio de expedição científica. Coisa rara naquela época. Os navios eram só adaptados levemente ou só levavam equipamento. O Beagle não. O Beagle foi totalmente mexido para virar um navio científico. Trocou os canhões de ferro por canhões de bronze para não interferir nos aparelhos magnéticos, né, em bússolas e tal. Nos cronômetros, ele tinha lá 22 cronômetros de alta precisão, que eram caríssimos, né? Cada um deles valia em média o seu próprio peso em ouro, o que tornou a missão do Beagle secreta, né? Ninguém sabia que eles tinham esse carregamento lá dentro. Levou a cientistas do almirantado, tenentes, capitães, que eram assim, especializados em cartografia, em outras ciências voltadas aí a entender o planeta, né? Entender ali as viagens. E o Darwin era bastante, dentro da história natural, ele era muito versado na geologia, que é o que chamou muita atenção do Fitzroy, porque a maior parte dos naturalistas eram mais versados na zoologia e botânica, né? E no caso do naturalista do Beagle, era assim como qualquer outro navio britânico da Marinha, o seu médico cirurgião também acumulava o cargo de naturalista oficial, né? Para fomentar aí o Museu do Almirantado. Tá? E no caso do Beagle, era o médico chamado McCormick, né? Chato pra caramba, né? Cri-cri, tinha ciúmes do Darwin, né? Porque
o Darwin ele podia descer do navio, né? Ele não, porque ele era oficial, tinha que ficar lá dentro, né? Tinha que cumprir seus afazeres como médico também, né? Só eventualmente saía para fazer umas coletas, né? E o Darwin foi assumindo isso aos poucos, até que no Rio de Janeiro o McCormick desiste da viagem, briga com o Fitzroy e parte de volta para a Inglaterra com outro navio. E o Darwin fica lá no lugar dele, oficialmente, aí sim, acumulando também como naturalista. E isso foi legal, porque como o Darwin podia ficar em terra, então foi bastante produtiva, como todos nós já sabemos, né? O resultado disso, né? Foi muito produtivo, né? Qual foi o roteiro do Beagle? Ele chegou a dar a volta ao mundo de fato? Ele passou em todos os continentes? Sim. O Beagle, ele parte em viagem em 1831, em dezembro de 1831, mas exatamente no dia 27 de dezembro, parte do porto de Plymouth, na Inglaterra, né, e desce em direção às Canárias. Sim, ele acabou dando a volta ao redor do mundo, se a gente imaginar, né, as paradas onde ele passa de fato no entorno do mundo. Ele sai do Atlântico, entra no Pacífico e volta para o Atlântico. Então, de fato, ele deu uma volta ao mundo, né? Ele não conheceu cada país, cada lugar, né? Como até algumas pessoas pensam, né? Nem foi tão completa quanto a volta ao mundo do Júlio Verne lá, né? Do Volta ao Mundo de 80 Dias, do Phileas Fogg lá, né? Mas, assim, a dele foi muito legal, porque partiu do Plymouth em direção às Canárias, que ele adoraria conhecer, mas como vocês já estão percebendo, eu estou falando em futuro do pretérito, né? Ele se ferrou, porque ao chegar nas Canárias estava ocorrendo um surto de cólera e eles não permitiram que o surto de cólera estava tendo na Inglaterra. Os técnicos de saúde das Canárias não permitiram que o pessoal do Beagle descesse sem uma quarentena. Então, o Fitzroy julgou que seria desnecessário essa parada e seguiu em frente em direção a Cabo Verde, o que deixou o Darwin bastante frustrado, né? Mas, porém, ele foi recompensado ao chegar em Cabo Verde, que era bem legal, né? Em Cabo Verde, ele foi apresentado pela primeira vez a um país tropical, né? Viu ali, são várias formações vulcânicas, viu o polvo mudando de cor, né? Viu corais. Cara, então ele ficou vislumbrado, assim, com os coqueiros, essas coisas todas. Dali partiu em direção ao Brasil, parando em Penedos de São Paulo e São Pedro, isso já em 1832, né? Chega ali em fevereiro de 1832 e descobre que as ilhas, que essas pedras não eram de mármore, como muitos falavam, né? E ele faz a primeira descrição geológica precisa das ilhas, desses penedos, que eram de granito e não de mármore, né? Dali ele segue em direção ao Brasil, desce em Porto Seguro, em pleno carnaval, né? Chega lá com uma festona lá. Ele fica apaixonado logo quando chega, porque do próprio navio, a distância ainda do litoral, né? Porque como o calado do navio, ele precisa de um mar um pouco mais profundo, né? Eles lançavam âncora distante do litoral e o resto do caminho eles faziam de bote, né? Então, no caso, as escalés e as baleeiras, né? Que descia a tripulação que teria que ir ao solo. E de lá, a mais de 5 quilômetros de distância do litoral para valer, ele já ouvia uma multidão de anfíbios e de insetos cantando, luzes dos vagalumes que conseguia ver lá do Beagle, né? Além do fitoplâncton ali, do plâncton, né? Iluminado cada vez que ele passava ali com a bioluminescência, o que deixou ele super encantado e já começou seus questionamentos, né? Para além da teologia, né? E aí o que houve? Né? E aí o que houve? Ele desembarcou, achou linda Salvador, né? Que bonita, né? Caiadinha, tal, como é ainda hoje, né?
Mas ele ficou muito desgostoso com a escravidão, né? O Brasil é um país escravocrata, o maior país escravocrata do mundo na época, né? Repleto de escravos aqui. Isso deixou ele horrorizado. Também foi a fonte da primeira briga dele com Fitzroy, né? Então, isso daí já o deixou bastante descontente. Porém, ele ficou estupefato com a Mata Atlântica, né? E a Mata Atlântica, que a gente sabe hoje, talvez uma das maiores, se não a maior biodiversidade do planeta Terra, né? Ele fala claramente no seu diário que qualquer naturalista lamberia as botas de um brasileiro para ter acesso a essa mata. O mais importante, a cada nova edição do Origem das Espécies. Isso tem uma explicação também, depois eu falo disso daí, né? Aí o que aconteceu? Ele ficou meio assim, encascado com a biodiversidade mesmo. Para que tanta coisa diferente, né? Isso só se ficou mais evidente quando ele esteve no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, ele primeiro ficou vislumbrado com a paisagem. Ele diz claramente que é a paisagem mais linda do planeta. O Darwin foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele ficou 4 meses, morando em Botafogo. Fez uma viagem até a Macaé, né? Então atravessou lá a Baía da Guanabara, chegou lá em Niterói e subiu, né, até Macaé, passando por várias cidades. E ali uma das coisas que chama muita atenção foi uma coleta que ele fez de 100 besouros num dia, e que no final desse dia, ao avaliar essas coletas, ele percebeu que 60 daqueles eram novos para a ciência. Ninguém nunca tinha visto, né? Ele chegou a escrever também que isso deixaria qualquer entomólogo louco só da possibilidade de imaginar um catálogo completo daquilo, né? Existe hoje um passeio científico, que aqui no Brasil tem alguns desses, né? E é o Caminhos de Darwin, que parte lá do Jardim Botânico do Rio, passando por lugares onde o Darwin passou. É bem legal, né? A equipe lá é muito boa, né, que acompanha isso daí. Aí tem outra coisa legal, né? O Darwin sai do Rio e passa ali por Montevidéu, de Montevidéu vai para a Argentina, e na Argentina ele acaba ganhando lá no seu passaporte um livre acesso pelo país todo, que estava em guerra contra os povos originários, né? Ele tinha um cara lá chamado General Rosas, e esse cara acabou dando esse livre acesso, deu uma guarda lá para ajudar o Darwin, e o Darwin, claro, aproveitou o máximo que pôde disso, né, conhecendo a fauna, a flora, a geologia e a paleontologia da América do Sul, né, porque em Bahia Blanca ele fez estudos muito importantes que o tornaram famosos muito antes de ele chegar na Inglaterra, porque ele descobriu ali preguiças gigantes, né, descobriu o Toxodon, um bicho muito interessante, lembra muito aí um rinoceronte misturado com um ratão, né, e não tem nada a ver com nenhum dos dois. É outra coisa, é outra linhagem, né? E o Macrauchenia, que é um bicho mais esquisito ainda, parece uma mistura de dromedário com girafa com cabeça de tamanduá, né? É um bicho bem legal. E então ele tem ali um insight da megafauna nesse momento. Eles descem até a Terra do Fogo, né? Passa nas Malvinas, né? Passa a Terra do Fogo, eles aí cruzaram o Cabo Horn, né? Que era para poder virar para o Pacífico, e aí vão para Santiago do Chile, né? Chiloé, Valparaíso, e ali foi muito legal para o Darwin, né? O telhado das Américas para ele, né? O topo dos Andes foi muito instrutivo para o Darwin, né? Foi ali que ele começou a imaginar as barreiras geográficas como forma de as espécies saírem do seu eixo esperado, né? Foi ali também que houve um grande terremoto em Concepción, em 1835, né? Início de 1835. E o Darwin estava no topo dos Andes, quando ele desceu, estava tudo destruído.
né? A cidade onde estava completamente destruída, né? E ele viu coisas, calculando o epicentro do terremoto, ele viu que o terremoto era capaz de modificar de um dia para o outro as paisagens. E como ele já tinha tido algumas coisas lá em cima, onde ele encontrou uma floresta fossilizada a 4.000 metros de altitude, né? De árvores frondosas ali, né? E também restos marinhos, ele concluiu que os Andes estavam soerguendo, né? Até tinha uma igrejinha lá em cima, que da data de inauguração dela, para o momento que o Darwin estava lá, haviam se passado 100 anos, e ela tinha se deslocado alguns centímetros para cima, né? Então ele calculou que a Terra não teria uns 5, 6 mil anos esperados para a época, mas sim milhões e milhões de anos, e corroborava com as teorias daquele que seria seu grande amigo no futuro, o Charles Lyell, do qual ele tinha o livro como livro de cabeceira, né? Assim, mas o que o Darwin tinha? Ele tinha o poder de observar as coisas sem contaminar as coisas com outras ideias. Ele via, ele analisava daquilo que ele estava vendo. Então, independente das crenças dele ou não, ele conseguia ver um fóssil, ver com uma explicação natural, não como uma explicação mítica, né, ou sobrenatural. E isso, aos poucos, foi mudando também a cabeça dele, para que ter alguma coisa a mais ali, né? Então, ele acabou indo aos poucos se convencendo que o mundo natural se vira por si próprio. Né? Isso que ele viu, né? E ao contrário do Fitzroy, que era extremamente religioso, foi ficando cada vez mais ferrenho, né? Ele não, ele acabou se destacando nisso. E aí o que aconteceu? Né? Então o Chile foi fundamental, talvez neste momento, durante a viagem, o que realmente fez o Darwin mudar e começar a pensar que as coisas talvez não fossem fixas, foi durante o período que ele ficou no Chile, né? E aí, mas eu falo para você, depois, mais tardiamente, o Brasil passa a ter a mesma importância, em alguns aspectos até mais. Né? E aí eu já explico por quê. Dali ele passou em Cadial, no Peru. Do Peru, sim, finalmente vai para as Galápagos. E ao contrário do que fala por aí, né? Ele não ficou encantado pelas Galápagos. Ele achava que as Galápagos eram feias pra caramba, né? As rochas eram todas negras, né? Os lagartos eles achavam nojentos, né? E assim, ele comparou as Galápagos com as chaminés de Wolfenbüttel, que é indústrias de carvão, né? Eles produziam carvão do preto queimado, né? Você falou, isso aqui parece lá, né? Aquela fumaceira toda lá, né? Mas, claro, que ele não deixou de ficar intrigado com aqueles bichos, com biguás que não voavam, né? Com iguanas, que ao invés de estar pendurado em árvore, mergulhavam no oceano, né, cara? Com bichos que não fugiam dele, e tartarugas gigantes. E aí, no último dia que ele ficou no arquipélago das Galápagos, ele foi jantar com um governador de uma dessas ilhas, e que também era o administrador de uma penitenciária lá, um tal de Nicholas Lawson, né? E o Lawson, que gostava de história natural também, viu que o Darwin tinha coletado ali algumas carapaças de tartarugas e tal. Ele falou, você sabe que eu sou capaz de apontar de onde o senhor trouxe cada uma dessas carapaças? Aí o Darwin falou, como assim? Né? De cada ilha que o senhor pegou, eu falo de qual ilha o senhor trouxe. Ele falou, peraí, você está me dizendo que cada ilha produziu a sua própria tartaruga? Aí o cara falou, sim, essa aqui, por exemplo, é da Fernandina, essa aqui da Isabela, essa aqui é da lá. Aí ele falou, e aí o que ele se deu conta? Que ele não tinha anotado as coletas dele por ilha, mas sim pelas Galápagos, incluindo os passarinhos, os famosos tentilhões, né? Mas aí
ele sabia que o Fitzroy tinha feito essas coletas também para a coleção particular dele e tinha anotado por ilha. Ele era mais cuidadoso nisso, né? E aí, dali eles partiram para o resto do Pacífico, a parte final da viagem. Isso já era outubro de 1835. Eles vão para a Austrália, Nova Zelândia, Tahiti, Ilhas Coco, Ilhas Killing, Ilhas Maurício, né? E aí vão finalmente para a África do Sul, passa lá pela ilha de Santa Helena. Ele conhecia alguém que está lá até hoje. Ele conheceu o Aldabra Kellis, gigante, né, que é uma espécie de tartaruga gigante, assim como ele conheceu as Galápagos. As ilhas Seychelles e Aldabra tem ali também essas tartarugas gigantes. Então ele conheceu o Jonathan, que chegou nas ilhas, na ilha de Santa Helena, apenas 10 anos depois que o Napoleão tinha morrido, né? Está vivo até hoje, né, beirando seus 200 anos. Caramba, que incrível. Legal, né? Mas aí, quando ele volta da viagem, né, quando termina a viagem, então, depois que ele sai da ilha de Santa Helena, a ideia já era voltar direto para a Inglaterra. No entanto, o Fitzroy, ele achou que tinha feito umas medições erradas e queria conferir em Salvador. E voltou para Salvador, para desastre do Darwin, que não queria voltar a um país escravagista de novo, né? E mesmo assim, na hora que estava indo embora, deu uma tempestade enorme, tiveram que aportar no Recife, né, ficar uns dias lá esperando, para depois voltar para a Inglaterra. Então a viagem termina no dia 6 de outubro de 1836. Não, 2 de outubro de 1836. E a partir dali, o Darwin pegou todo o material que ele já vinha enviando. Então, desde a viagem, ele ia mandando material, né, para evitar que aconteça algum problema com o material como um todo. Ia mandando aos cuidados do professor Winslow, né? Quando ele chegou, ele foi morar em Londres, e em Londres ele foi distribuindo isso para alguns cientistas, conseguiu um financiamento do almirantado para poder escrever um livro sobre a zoologia do Beagle. Já tinha escrito, e que virou um sucesso, né, o Viagem do Naturalista ao Redor do Mundo, né? E foi bem legal o livro, né? E ele se casou com a prima dele, né? A Emma. Foi um casamento arranjado ou eles se apaixonaram? Não, ele gostava dela, assim, nunca tinha sido apaixonado por ela, como foi pela Fanny Alvin, né? Ele era de fato apaixonado pela Fanny Alvin, né? E essa desilusão dele foi pouco mais de 2 meses dele embarcado, ela casou com outro cara, assim, né? Eu tenho até algumas teorias para isso. Ela já estava encaminhada já. Eu pulou cerco com ela. Foi além da. Acho que ele não saiu da floresta com ela, não cruzava a floresta com ela. Eu acho que ele estava com ela na floresta, né? Fazendo algo inimaginável para ela. Né? Mas peraí, deixa eu te perguntar. O Darwin, ele era bonito? Bonito? Ele era um cara bonito? Como ele era Os padrões da época, sim. Cara alto, né? Olhos claros, fortes, atlético, né? Porque o cara que estava ali, né? Tinha um narigão lá, mas isso não atrapalhava muito, né? Cabelos claros, então era um cara. E o cara, gente boa, gente fina, né? Então, não era horroroso nem nada disso. Era bem afeiçoado, né? E eles tiveram filhos. Tanto é que ela chamava ele de o meu postilhão, né? Postilhão era o nome dado ao que seria hoje assim, um serviço de Mercado Livre de hoje em dia, né? Mas com a mulher dele, ele teve filhos. Sim, teve 10. 10 filhos? 10 filhos. Dos 10, morreram 2 muito jovens, né? E uma, inclusive, que marcou muito a vida do Darwin, ficou muito chateado, né? Eu tenho até uma imagem dela. Essa Anne, a Anne morreu em 1851, aos 10 anos de idade, né?
era uma criança muito apegada a ele, gostava de ciências e tudo mais. Isso abalou muito Darwin, né? E muitos cientistas acreditam que ela também foi uma mola propulsora para que ele publicasse a Origem das Espécies, pois foi o rompimento de vez dele com Deus. Ela era a primeira dele? Não, não era a primeira dele não, mas era a mais queridinha. Era mais próxima, né? Puxando por esse lado triste, o falecimento, ele foi primeiro que a esposa ou a esposa foi primeiro que ele? Ah, não, a esposa foi bem depois. Ele morreu antes. Ele morreu Ele morreu. Então, ele tinha uma série de problemas que foram se desenvolvendo desde a viagem do Beagle. Certo. Existe aí também outra dessas teorias, que ele teria contraído Chagas. Eu desconfio que não, porque mesmo que ele tivesse contraído Chagas, então ele teria vivido bastante, porque ele morreu com 73 anos de idade, né? Ele não teria morrido antes, né? Então não sei, mas ele tinha problemas de estômago, ele tinha vários problemas médicos assim, que foram desenvolvendo depois da viagem. Eu acho que ele sofria muito de ansiedade, né? Com certeza, né? Devia ter ali um pouquinho de síndrome do pânico também. Né? Mas na média, quando ele estava bem, ele era um sujeito muito alegre, muito feliz, descontraído, bonachão, questionador, né? Fica provocando todo mundo, né? E ele era cercado das pessoas mais legais que tinha naquele momento, e mais geniais que tinha naquele momento, né? Então, assim, a morte da Anne realmente marcou bastante ele. E quando publicou a Origem das Espécies, em 1859, também tinha morrido o filho mais novo, né? Que é o John Warren. Esse menino, ele tinha, pelas descrições, ele sofreu alguma síndrome, né? Não sei se Down ou uma outra qualquer, mas ele morreu precocemente, com 2 anos de idade, e foi justamente no momento em que foi publicado o trabalho dele com o Wallace, ou seja, em 1858. Então, nem ele esteve lá para defender o trabalho dele, e nem o Wallace, muito menos, que estava na Malásia. Né? Então, quem defendeu os trabalhos de ambos foi o Charles Lyell, né? E o Joseph Hooker, né, amigos deles, que inclusive convenceram o Darwin de publicar junto com o Wallace, que o Darwin abriu mão dessa primazia, em especial desse pedaço da evolução que é a seleção natural, né, que é um dos mecanismos. Talvez o que chame mais atenção e o que, assim, seja responsável por uma boa parte aí das especiações que a gente teve, né? Mas não é o principal e nem o único. Né? Certo. A Origem das Espécies com muitas outras versões, aí veio outros autores, né? Aquela imagenzinha que depois eu vou passar para o pessoal, daquela arvorezinha assim da vida, daquele cladograma, é real aquilo? É real, e ela foi escrita, ela foi desenhada pela primeira vez em 1837, cara. 1 ano só depois que ele voltou da viagem. E por que era tão importante aquilo? Porque ela quebra um paradigma, né? Qual era? Até o Lamarck, as pessoas gostam da cara do Lamarck, mas as pessoas não imaginam o quanto foi importante o Lamarck. Ele levantou a lebre, ele deu propostas, ele tentou criar teorias científicas. Infelizmente ele não teve os mecanismos nem as vivências que o Darwin, que o Wallace, que o Bates, que o Fritz Miller tiveram, mas ele teve um insight magnífico, basicamente por si próprio e pelas orientações do seu orientador, que é o Buffon, que também é esquecido aí muitas vezes, né? Agora, qual era a gafe? É que ele, assim como Linneu, se mantiveram fiéis à religiosidade, colocando uma hierarquia na natureza, onde começa por organismos mais simples, vão subindo uma escadinha e chega lá em cima no homem, que está acima de tudo, como se estivesse no Olimpo. Essa é a porcaria desses outros. Porque o que o Darwin viu é que a evolução é como se fosse um jogo de dados. É mera casualidade, sorte. E você é equipado com a coisa certa, na hora certa e naquele momento. Né?
E, assim, outra falha que as pessoas botam aí é que imaginar que a evolução se dá sobre o indivíduo, a evolução se dá sobre populações. E para que isso possa ocorrer, né, por quê? Porque você imaginar alguém com uma mutação, você olhando para a cara dele e vendo que ele tem um nariz mais comprido que a média, é mais fácil. Mas será que isso é o suficiente para fazer uma população? Não, não é. Definitivamente não. Mas é mais fácil de compreender. Né? Mas, para que ocorra numa população, você precisa de tempo. E esse é outro fator que o Darwin também descobriu quando foi nos Andes e viu que os Andes eram muito mais antigos do que se imaginava. Então, a evolução depende da vastidão do tempo geológico. Não funciona sem a ajuda do tempo geológico. Tá? Então, essa é a sacada. E o Wallace nessa história toda? O Wallace, que era um naturalista profissional, ou seja, ele saía para buscar animais, plantas, fósseis, para pesquisadores que estavam na Inglaterra. Isso ajudava a financiar suas próprias pesquisas, né? Quando ele veio para o Brasil, ele ficou anos aqui no Brasil, quase 5 anos no Brasil, junto com o Bates, né? E aqui eles não tinham as amarras que o Darwin tinha da religiosidade, porque eles já eram livres pensadores, né? Então eles buscavam um mecanismo de evolução. Darwin chegou a ganhar algum prêmio? Alguma bonificação, alguma coisa com o seu nome, levou uma estátua, alguma coisa? Porque ele fez esse trabalho grandioso e não levou nada? Na época, não. Não. Na época ele era muito reverenciado, mas por questões políticas, por exemplo, ele nunca ganhou um título de Sir, por exemplo, que é dado para todo mundo, que a única referência boa que ele ganhou, né, levando em consideração que ele publicou em 1859, né, o Origem. Ele faleceu em 1882. O que ele teve como premiação foi ter enterrado dentro da abadia de Westminster, né, junto com os maiores cientistas, escritores e personagens da Inglaterra. Só? Naquele momento. Ah, tá, naquele momento. E aí, eu acho assim, mais recentemente, o maior reconhecimento que ele teve aí daí para frente, né? Acabou, né? O cara é a sumidade. Então, essa é uma importante base de ciência no mundo. Tem um navio que chama Beagle Project, que viaja o mundo com cientistas, vão fazendo dados e refazendo trabalhos do Darwin, trabalho de conservação. Tem um monte aí. Aqui na região tem até um colégio com o nome de Charles Darwin. Lá em Galápagos tem também esse tour do Darwin, igual aqui no Rio de Janeiro? Tem sim vários. Lá tem vários, tem turístico, porque as Galápagos, elas têm interesses dos mais diversos, né? Além dos pesquisadores, de amantes de história natural, de uma fauna diferenciada, você tem ali as belezas naturais das próprias Galápagos, né? Cada ilha tem uma pegada. Então você tem ali cara, se você pegar e ver assim um movimento de barcos, você pode pegar por um satélite, você vê, parece um jogo de videogame, assim, de tanto tour que tem ali com barquinhos ali, né? Deixa para o pessoal, então, referências, né? Você falou dos livros, o livro do avô do Darwin, e também tem outro que eu anotei aqui, Darwin Viajando, da editora Unesp, né? Da Unesp. A escritora é a Janet Brown. Certo. Também tem o Passeio, o Caminho de Darwin no Rio de Janeiro. 2 volumes assim, ó. Eita. Muito gostoso de ler. E também eu tenho Origem das Espécies, mas sabe lá Deus qual edição. E também tem o Fritz Miller, né, For Darwin. Você quer recomendar alguma bibliografia para saber mais sobre a vida dele, além da Origem das Espécies? Bom, eu recomendo as pessoas procurarem saber um pouco desses cientistas que cercaram Darwin, né, em especial o Fritz Miller, né, que era daqui de Santa Catarina, né, um cara, foi o primeiro cientista no mundo a provar que as teorias de Darwin estavam corretas, né, então vale muito a pena, que ele era genial mesmo, assim, não é qualquer coisa, né, não foi um acaso, né, era uma pessoa bastante interessante. O livro For Darwin, que até foi escrito por um amigo meu,
né? Ele é mais técnico voltado à entomologia, né? Até porque ele é biólogo, é médico, entomologista forense, né? Ele foi por muito tempo o diretor do Instituto Médico Legal aqui de São Paulo, né? E esse livro é bem legal, mas bastante fundamentado na zoologia, né? E na zoologia que o Fritz Miller estudava. Isso é bem legal, assim, né? De crustáceos, que ajudaram a provar a teoria da evolução. Mas uma biografia mesmo do Miller, acho que hoje, assim, eu pelo menos não conheço nenhuma impressa só dele. Bom, Ronaldo, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Foi bastante perturbadora a nossa tentativa de conversar e continua sendo até essa tarde. Gente, só ressaltando para quem não conhece o Ronaldo, hoje ele é diretor do Bioparque Macuco, lá na cidade de Mauá. Um lugar incrível, oferece bastante cursos, vocês podem acompanhar no Instagram, que é @bioparque_macuco. Então tem cursos desde manejo de fauna silvestre, répteis e anfíbios, organismos aquáticos, plantas carnívoras, paleontologia. Tem o dia de Darwin também, né, que você fez. Sim. Aqui, a gente não faz o Darwin Day, a gente faz o dia da origem, que é 24 de novembro. E assim, a menos que eu seja muito atrapalhado, né, daqui até lá, este ano nós vamos inaugurar uma estátua do Darwin aqui. Convite na íntegra, e eu vou ser a primeira da fila, vou até anotar lá na agenda, vou dar um jeito de subir e ir para aí. Agora, Ronaldo, quer falar mais alguma coisa? Porque eu tenho a última frase assim, ó, pra gente fechar com chave de ouro. Quer falar mais alguma coisa? Sim, olha, rapidamente... esse cara é inspirador. Existem muitos outros inspiradores, né? Mas a inspiração, tem que ser aspirada. Você tem que trazer para dentro de si e tocar o barco em cima disso, né? E fazer a sua própria vida embasada nesses casos. Né? E você ser, talvez, um grande que vai embasar outros, e esses vão embasar outros. É assim que o conhecimento humano nos trouxe até hoje. Né? Simples, habitantes de acampamentos, passavam umas noitezinhas ali numa outra caverna, né? Não morava em caverna, né? Como dizem. Eu odeio isso. Mas foi esses momentos onde a cognitividade humana, que é a única coisa que nos difere do resto dos animais, a gente ser um organismo simbólico, né, ver o mundo além do mundo natural, é o que nos trouxe aqui. Tá? Então nunca se deixe de inspirar. Aqui está falando de cientistas, mas você tem músicos, você tem poetas, você tem escritores, você tem físicos, você tem engenheiros. Não importa um pai, a mãe, um coletor que fala uma coisa diferente, um coletor de resíduos da gente, né, que é importantíssimo. A gente nunca deve deixar e desprezar ninguém. Nossa, gente, vocês não estão vendo, mas eu estou com o olho cheio de lágrimas. Porque eu sempre fico encantada vendo o Ronaldo falar. Desde sempre, é um privilégio viver no mesmo planeta que ele, viver na mesma era que você, Ronaldo. E você é uma grande inspiração para mim. Se eu for um pouquinho do seu dedo mindinho, como profissional, como pessoa, para mim tá perfeito, eu já atingi o meu nirvana. Para fechar, então, como seria o mundo sem os estudos? A gente pode falar de descobertas, mas sem os estudos, sem o profissionalismo, a dedicação, né? Todos os momentos que o Darwin deixou de viver para viver em função da pesquisa, como seria o mundo sem Darwin atualmente? Olha, existe uma clássica frase aí que é dita há muito tempo. A frase é assim: nada funciona na biologia sem a luz da evolução.